Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho. Graças a Deus e graças a Jesus Cristo, mais uma oportunidade de estarmos reunidos através deste abençoado canal, nos dias e horários em que nos reuníamos na Casa Espírita Eurípides de Barçanufo. Também vamos agradecer por esta semana, por este mês. Quantas bênçãos, não é, meus irmãos? Mais um mês vencido, mais uma semana. E se pararmos para analisar, quantos aprendizados nós tivemos ao longo desse mês e ao longo desta semana. Então vamos agradecer sempre, agradecer imensamente. Muitos, de repente, podem estar pensando assim: ai, mas com tantas dificuldades que nós estamos vivenciando, estou passando por um momento de doença na família, ou eu mesmo estou doente, ou uma situação que seja dolorosa, uma situação que seja indesejável, como que eu vou olhar para tudo isso e agradecer? Então, vamos refletir um pouquinho a respeito disso, né? Porque todas as dificuldades, elas fazem parte da nossa caminhada aqui na Terra. E tudo aquilo que muitas vezes nós pensamos parecer que está perdido, né? Tudo aquilo que nós olhamos e pensamos assim: meu Deus, que desgraça. Não é. Não é. Porque Deus é amor. E Deus não abandona nenhum de seus filhos. Mesmo nos momentos mais difíceis. E vamos lembrar aqui agora que os momentos difíceis são com eles que nós muito aprendemos. Tudo aquilo que a gente pensa ser um sofrimento terrível é um grande aprendizado para o espírito. Então, nesses momentos em que nos encontramos desesperados, né, passando por dificuldades, vamos recorrer aos ensinamentos do Evangelho, aos ensinamentos da doutrina espírita, né? Nós que somos espíritas, nós acreditamos no processo reencarnatório. E este processo reencarnatório, ele vem no sentido de nos educarmos, né? Então, tudo o que nós passamos é para o nosso aperfeiçoamento moral. Lembrando também que muitas dessas situações, elas são acordadas lá no plano espiritual, no momento em que o nosso plano reencarnatório está sendo feito, né? Então, lá é colocado algumas situações difíceis para que possamos fazer os nossos resgates. E assim, com eles, o nosso aprendizado, e com este aprendizado, vamos nos tornando pessoas cada vez melhores e nos aproximando cada vez mais do nosso Criador. Paulo de Tarso, ele escreve o seguinte aos
Nicenses, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E no livro O Pão Nosso, né, que foi psicografado pelo Chico e pelo Espírito de Emmanuel, na página 215, cujo tema é Rendamos graças, Emmanuel apresenta o seguinte texto: a pedra segura, o espírito previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendemos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Tá vendo? Ele coloca tantas situações que muitas vezes nós achamos que elas são negativas, né? E aí ele coloca aqui: aprendemos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Porque, como ele coloca aqui, o sofrimento redime. Vamos nos observar em momentos em que nós estamos sofrendo. Nós nos tornamos pessoas mais humildes mesmos. Deixamos um pouco o nosso orgulho de lado e a humildade, ela fala mais alto, né? Ele coloca aqui que a enfermidade adverte. Então, quando nós estamos enfermos, é que nós precisamos prestar atenção nesses sinais para entender onde nós precisamos fazer os nossos ajustes, né? O sacrifício enriquece a vida. Se tudo viesse de forma fácil, qual aprendizado teríamos? Observem que são diante das dificuldades que nós encontramos grandes soluções. Olha este momento que nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia, né? Nós vamos aprender muito com tudo isso. O progresso será grande no campo moral, no campo espiritual, no campo psicológico e também no campo terreno. O avanço da medicina a partir daí também será muito significativo, porque novas descobertas surgirão. Então, as dificuldades e os sacrifícios, eles fazem com que nós possamos repensar a vida, né? Ele faz com que encontremos novos caminhos. É que naquele momento turbulento, muitas vezes nós não buscamos a clareza e o discernimento a respeito disso, porque estamos envolvidos, né, naquela atmosfera pesada, densa, que nos prende. Mas quando tudo passa, e aí vem a calmaria, vem a leveza, então eu olho um pouquinho lá atrás e observo quantos ganhos tive com aquela situação que naquele momento me parecia absurda. Mas nós não podemos esquecer que este barco, que é o planeta Terra, está sendo comandada por Jesus, né? E que Deus é a lei que rege o universo. E o planeta Terra está dentro do universo. Então, está tudo correto. Basta aprendermos a olhar. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva.
A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É aquilo que eu acabei de falar. Num momento difícil, nós não conseguimos enxergar um lado bom, mas olha aqui o que Emmanuel nos recomenda, vamos rogar a Deus, a luz suficiente para que os nossos olhos possam entender as situações das quais estamos passando e dela tirarmos as melhores lições. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos, onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Ou seja, não devemos ficar espantados, diante das dificuldades e de imprevistos dolorosos, Porque como ele disse aqui no item anterior, como Emmanuel disse aqui no item anterior, os nossos destinos são regidos pelos propósitos superiores, É claro que nós temos o nosso livre-arbítrio e nós temos que ter clareza a utilizá-lo, porque caso contrário, nós vamos sofrer as consequências daquilo que não fizemos de correto. Mas este sofrer as consequências não é uma punição, mas sim um aprendizado. Para que possa, quando os nossos filhos, sobrinhos, ou seja, quando as crianças, elas fazem algo, elas usam do livre-arbítrio e fazem algo que está errado. Qual que é a função dos cuidadores? É orientar, é chamar a atenção, não é? É fazer com que esta pessoa reflita. E, infelizmente, nós ainda, a grande maioria, de espíritos encarnados, só conseguem refletir na dor. Porque a dor, ela ainda é um grande remédio para as mudanças que temos que fazer. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem um abismo, por vezes, só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nos momentos felizes, rendamos graças, nos momentos difíceis, também vamos agradecer a Deus e a Jesus, Então, em todos os momentos da nossa vida, vamos render graças ao nosso Criador. E com os nossos pensamentos elevados até Deus e até Jesus, vamos direcionando
nossas vibrações ao nosso amado e abençoado planeta Terra, pelos enfermos do corpo e da alma, pela união e reajuste familiar, pelos trabalhadores e por aqueles que encontram-se desempregados, por nossos irmãos que vivem pelas ruas, pelos governantes de todas as nações, por aqueles que habitam orfanatos, asilos, pelos nossos irmãos que se encontram encarcerados, pela solidariedade e respeito entre as pessoas, por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, e com a permissão de Deus e de Jesus, por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança, para fazermos as mudanças necessárias, e resignação e compreensão, para aceitarmos o que não podemos modificar. Que assim seja. Meus irmãos, vamos fazer a oração de Bezerra de Menezes e após a oração que Jesus nos ensinou. Oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo. Através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade, assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Fazer o divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. E que a doce paz do nosso querido e amado Mestre esteja hoje e sempre com todos nós. Graças a Deus e graças a Deus. E também agradecemos imensamente esta espiritualidade amiga que cuida de todos nós com muito amor, com muito carinho, dedicação, nos intuindo em nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus e graças a Deus. Um grande abraço a todos. Desejo a todos um bom final de semana, um início de semana abençoada e até a próxima oportunidade. Graças a Deus.